Oi, oi! Augustinho, bem-vindo! Morgana, Rafa, Maria Geralda, bem-vindo, pessoal! Angelita, Cássia, bem-vinda! Gente, vamos falar hoje sobre um sintoma muito comum, mas extremamente destrutivo, né, da ansiedade, que é a irritabilidade. Então, já queria começar a live hoje perguntando pra vocês, quem aqui se sente muito irritado durante o dia, durante sua semana? Boa noite, Lucineide. Maria Geralda, boa noite. Então, já queria saber aqui, quem tá aqui na live, que já entrou, quem aqui se sente muito irritado? Essa é uma análise, né, e um olhar muito importante, porque a irritação, gente, ela gera fadiga emocional, ela destrói as relações, ela atrapalha muito a comunicação, né? Então, assim, a irritabilidade não gera, né, bons lugares, a gente não consegue, a partir da irritabilidade, encontrar soluções, né? Não é uma forma autêntica de se expressar, na verdade é uma forma mais destrutiva. Então a gente precisa entender, né, o que nos gera irritabilidade para que a gente possa buscar caminhos de solucionar isso em nós, né? É óbvio que existem muitas questões que não estão no nosso controle, mas entender, né, o que gera e o que você pode fazer nesse processo já é um caminho que pode ajudar bastante, tá? E eu vou explicar hoje, vou fazer assim, o link entre irritabilidade, ansiedade e as personalidades, né? As personalidades adaptadas que eu sempre tô aqui compartilhando com vocês. Eu trouxe algumas, tá? Pra ajudar vocês a identificar ainda melhor, não só por que eu me sinto irritado, mas que personalidade, né, eu me encaixo e que me gera tanta frustração e tanta irritabilidade, tá bom? Então, quem aqui se sente irritado? Quem aqui percebe que ou fala de uma forma irritada, ou às vezes tá ali no trabalho, tá ali entre família e fica com uma sensação muito forte de irritabilidade, né? E como que isso atrapalha a sua vida? Compartilha aqui com a gente. Então vamos lá, eu sempre gosto de começar com uma frase, vão mandando aí aviãozinho, gente, pra todo mundo que você gosta, esse é um tema muito importante, né? Muitas pessoas reclamam da irritabilidade, então já manda aí pra todo mundo que você conhece, que pode com certeza ajudar alguém. Então, como eu sempre gosto, né, nas lives, de começar com uma frase. E aí eu escolhi hoje uma frase que é muito significativa pro que a gente vai conversar aqui, que ela fala assim, de Jung, essa frase, ele fala assim: o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos com o destino. É muito importante essa compreensão. Saúde. Saúde pra mim. Obrigada, Nissa. É muito importante essa compreensão. Porque, de fato, quando a gente não toma consciência dos nossos processos, a gente acaba, vamos dizer assim, o fato de você não ter consciência, né, não quer dizer que você não esteja agindo na vida. Então, o fato de eu não ter consciência, por exemplo, que a minha irritabilidade afasta as pessoas ou dificulta a comunicação, né, por mais que eu não tenha consciência disso, o fato de eu não ter consciência não impede da minha atitude gerar consequências na minha vida. E aí, o que acontece? Eu vejo essas consequências como destino, sem perceber que, na verdade, eu participo desse processo. Então, as pessoas sempre falam isso de mim, as pessoas sempre reagem assim comigo, as pessoas não gostam de mim ou só gostam de mim sobre essas condições, esses padrões que se repetem como destino na nossa vida. É importante da gente buscar ter consciência, porque provavelmente existe ali uma ação inconsciente ainda que faz com que eu fique reproduzindo, gerando consequência esse mesmo destino. Tá? Então isso é muito comum as pessoas falarem, né? Quem aqui nunca teve essa sensação de, nossa, isso sempre acontece comigo, né? Nossa, isso daqui é o meu destino, porque sempre é desse jeito. Então, o que Jung traz aqui como reflexão é que quando a gente não enfrenta a nós mesmos, quando a gente não olha e aprende, né, a se entender, a investir em autoconhecimento, a gente acaba achando que as consequências das nossas ações inconscientes são destino. E o grande problema, gente, de ver as consequências das nossas ações como destino é que a gente se sente sem poder para mudar.
A gente sente que isso é um acaso, que a gente não tem poder, que a gente não tem capacidade de agir e transformar aquilo. Ou seja, nos tornamos vítimas sem saída. Ficamos simplesmente com o sentimento de que somos vítimas daquele processo. Afinal, se é o destino, se eu não tenho nada a ver com isso. E isso é muito perigoso, isso é um convite enorme, né, pra gente ficar adoecido, pra gente ficar deprimido, pra gente ficar ansioso, sempre esperando o pior acontecer de novo, pra gente se tornar pessoas infelizes, amarguradas, se a gente não olha e entende como que a gente participa de fato desse destino. Então, por isso eu sempre falo, né, as pessoas têm uma tendência a achar que terapia é coisa de gente fraca. E eu gosto muito de repetir isso. Não, terapia é coisa de gente poderosa, de coisa de gente corajosa. Porque não é todo mundo que tem a disposição de se olhar. Hoje eu recebi uma mensagem, né? Eu abri uma caixinha de pergunta e uma pessoa respondeu assim: Dri, eu tenho assistido tanto seus vídeos, eu tenho me dedicado tanto, que alguma coisa mudou em mim. Eu não tô mais me frustrando tanto com as coisas que vêm. Ou seja, do externo. Ou seja, essa pessoa investiu em autoconhecimento para parar de ser vítima do externo. Porque quando a gente não entende por que as coisas nos impactam de forma tão intensa, por que as coisas têm tanto valor, coisas que não deveriam ter, como que a gente participa desses processos, a gente acaba sentindo aquilo como destino e a gente acaba se sentindo aprisionado nesse destino. E aí é óbvio, isso me deixa cada vez mais ansioso, porque eu tô insegura com a vida, comigo, com as relações. Isso me deixa cada vez mais negativa, esperando sempre o pior. Porque é sempre o que eu recebo da vida, sem perceber que eu participo ativamente disso. Então, assim, gente, essa frase, ela funciona para todas as lives que eu faço. A intenção de todas as lives é que vocês saiam daqui, né, um pouco mais conectados, um pouco mais com autoconhecimento, entendendo mais os seus processos internos, a partir do acolhimento e não da agressão. Então, quem me acompanha sabe que isso daqui é lei, é lei. O que vai gerar crescimento é acolhimento. Tudo que a gente vai trabalhar aqui hoje, tudo que a gente vai analisar juntos aqui hoje, se você se perceber, faça esse autoconhecimento com acolhimento. Ninguém vive processos destrutivos por uma escolha autêntica. Na verdade, nós temos uma tendência à autorrealização, isso é humano. Nós temos uma tendência à saúde. O que nos segura nos processos destrutivos são traumas, são dores. Então não faz sentido eu ficar me agredindo na consequência de um trauma meu. O que faz sentido é eu me dar aquilo que eu precisava, né? Sem ser o trauma, que é o quê? Compreensão, afeto, responsabilidade, respeito, acolhimento, tá? Então, toda e qualquer reflexão que vocês tiverem aqui hoje, que vocês se perceberem, por favor, façam esse olhar, né? E entenda, quanto mais amorosamente você acolhe a sua humanidade, que vai ser falha em muitos momentos, mais você cresce. Porque aí você não fica resistindo a essa compreensão. Você quer se entender, você quer se ver. E aí as coisas vão se curando. Por que eu compartilho muito aqui da minha vida com vocês? Porque hoje eu não tenho problema em ser humana. Eu não tenho problema de falhar, eu não tenho problema de sentir medo, eu não tenho problema de dar mancada, eu não tenho problema de precisar dos outros, de não dar conta das coisas sozinhas. Eu estou em paz com a minha humanidade, né? E isso então me deixa mais disposta, mais exposta, mais à vontade na vida, mais autêntica na vida, mais segura. Então, sim, a aceitação e o acolhimento da nossa humanidade ajuda a gente a estar mais em paz, que é o oposto da irritabilidade, tá? Então, assim, gente, dei essa introduzida, vamos agora organizar esses pensamentos juntos, tá? Pra gente entender sobre vários pontos que podem nos gerar irritabilidade, tá? Então, eu trouxe aqui alguns, né? Vocês podem trazer também na vida de vocês momentos em que vocês ficaram extremamente irritados, que a gente pode também analisar aqui juntos, tá? A questão é que a ansiedade, ela é desenvolvida com a base da insegurança. Ou seja, tudo que nos gera insegurança nos deixa ansiosos. Tudo que nos gera insegurança nos deixa ansiosos. Tem situações na vida que são naturais, que a gente vai se sentir mesmo, né, na vida, porque é uma coisa nova, eu tô saindo da minha zona de conforto, eu vou apresentar um trabalho, eu vou encontrar uma pessoa que eu gosto muito, que a gente tá construindo uma relação, eu vou
alguma coisa que é importante, que é nova, que sai da minha zona de conforto, é natural sentir ansiedade. Essa é uma ansiedade saudável, né? É um sentimento adequado a essas situações. O que não é saudável? Quando essa insegurança, ela é crônica. Não é sobre o que vai acontecer. É sobre como eu me percebo. Como eu percebo as relações. Como eu percebo a vida. Então, quando eu não confio em mim, quando eu não confio nas relações, quando eu não confio na vida, né? Acho que sempre alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Eu estou com uma insegurança crônica. Não é referente a uma vivência. Não é adequado a uma vivência. É crônico, né? É como, por exemplo, a depressão. Boa noite, Rodrigo. Bom te ter aqui também. Saudades. É como a depressão, né? É uma tristeza crônica, não é só uma situação que tá me gerando aquela dor. Aquilo ali me impacta e me contamina. Então, a ansiedade, né, gente, quanto transtorno, é algo crônico, né? É uma insegurança crônica. E aí, por que eu quis linkar isso com irritabilidade? Porque a irritabilidade, ela, em muitos momentos, ela é ou um mecanismo de defesa ou uma projeção, né? Quando a gente se sente inseguro, a gente tem uma tendência maior a ser irritado, a se sentir irritado, né? E irritável, ou seja, qualquer coisa nos irrita, né? Quando a gente tá mais inseguro, a gente fica mais ameaçado, mais à flor da pele, né? E isso nos deixa mais aguçados, né? Então as coisas também nos geram mais irritabilidade. Então eu separei aqui, né, alguns pontos pra gente trabalhar juntos. Primeiro ponto, né, que gera irritabilidade. Quando a gente tem um olhar negativo sobre nós, ou seja, quando a gente tem uma baixa autoestima, quando a gente sente que nós não somos confiáveis, isso acaba gerando muita irritabilidade. Por exemplo, irritação como disfarce de raiva. Muitas pessoas que são inseguras de si, gente, têm a expressão da raiva reprimida. Então essa pessoa ela não pode sentir raiva, ela não pode colocar limite, ela não pode desagradar, ela não pode falar que não gostou, ela não pode se proteger, ela não pode. Aí, ao não expressar a raiva, gente, a raiva é uma emoção de muita energia, sabe? É uma emoção de muita energia, por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente sente raiva, pra gente não ir pra agressividade, pra agressão, que não é raiva. A gente tem que tomar muito cuidado pra ir não ir pra agressão, né? Porque é uma emoção de uma energia alta. O que a gente faz quando se é inseguro? Segura. E aí, qual é uma forma de eu disfarçar essa raiva? Ou seja, de eu amenizar essa raiva. Eu não expresso, eu não gostei, eu não comunico, eu não gostei, não vou fazer, não quero, não sou obrigado, não gosto. Eu não comunico. Mas depois eu fico extremamente irritada. Ou seja, fico dando coice, fico mandando indireta, fico sendo, como é que é o nome, gente? Irônica. Não faço isso diretamente, mas depois fico ali cozinhando esse sentimento. Gente, quanto isso é destrutivo pra você e para suas relações. Porque quando você é claro e direto, quando você comunica a sua emoção, né, quando você comunica o seu sentimento a partir daquela situação, você tem muito mais chance daquilo não se repetir mais. Se você faz essa comunicação de uma forma adequada. Então, como que a gente expressa a raiva? De forma diretiva, pontual, não com agressividade, mas de forma pontual, diretiva. Aí eu não falo e depois eu fico ali jogando, né, jogando farpinhas, né, jogando ironias, indiretas. E fico com mais raiva ainda se a pessoa não entende. Se a pessoa olha e fala, nossa, você tá muito mal-humorado. E vai embora. Eu fico com mais raiva ainda porque a pessoa não entendeu. Porque eu estou expressando a minha raiva de uma forma disfuncional, que não vai alcançar o objetivo, que é fazer o outro entender de algo que eu não gosto. Não repetir aquele padrão. Quem aqui se identifica nesse primeiro aspecto? Quem aqui tem uma tendência a reprimir a raiva e depois fica irritado? E aí tem outra coisa da irritação, né? Que às vezes você não fica irritado só com a pessoa que te gerou raiva, você fica irritado com o resto do mundo. Então tem muita gente que às vezes engole muito sapo, aí depois chega em casa, chega com as pessoas que são mais íntimas dela, e aí fica irritada, respondendo, né, agressivamente, achando tudo ruim. E as pessoas ficam, meu Deus, mas por que você tá assim, né? Gera aí um ruído muito ruim dentro das relações. Quem aqui se identifica, gente, com esse aspecto? Não expressa sua raiva e depois fica irritado. Quem aqui?
E por que que não expressa raiva? Não expressa raiva porque sente que isso é errado, aprendeu que é errado, aprendeu que é inconveniente, que a gente tem que ser o tempo todo agradável. Aí olha só, em vez de eu comunicar isso diretamente, resolver o problema, pra depois voltar a ficar leve na situação, não. Eu não resolvo o problema e deixo a situação o tempo todo pesada. Então veja como é disfuncional, não é muito melhor eu pontuar e desagradar pontualmente uma pessoa e resolver? E eu sempre falo, limite, gente, expressão de limite, expressão de raiva, onde você coloca que você não gosta, onde você se protege, onde você... Isso é protetivo com as relações. Porque você tem muito mais tendência a limpar aquilo. Você fala, expressa, você faz a emoção passar por um ciclo completo, que é eu sinto, eu expresso e eu desapego. Agora, eu sinto e eu não expresso, pronto, tá aqui parado essa emoção. Contaminando a sua relação com a pessoa que fez isso com você e com todas as outras pessoas da sua vida. E aí vira um problemão. Vira um problemão. Então tá, que um monte de gente já se reconheceu nessa, né? Para não magoar as pessoas, eu desconto nas pessoas em casa. Pois é péssimo. Porque essas pessoas... E é engraçado porque, assim, a gente se sente mais à vontade, né, de desagradar as pessoas que a gente mais ama, as pessoas mais próximas. Mas isso é, gente, algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque uma pessoa que a gente ama e que a gente se sente seguro de ser amado, também é uma relação a ser cuidada. É uma relação preciosa pra você. Na verdade, você deveria ter mais cuidado com essa relação do que com as outras, né? Então, é muito importante a gente expressar, tá? A raiva pra depois não ficar levando isso contaminado, né? Então, isso faz mal para suas relações, mas faz muito mal pra você, porque é uma energia paralisada. Por isso eu coloquei, né, que a irritabilidade, ela gera muita fadiga, muito cansaço, exaustão, porque é um estresse. É uma energia presa, você tá o tempo todo gastando mais energia do que deveria com as situações, ao invés de você estar mais leve. Então, uma mesma pessoa estressada, irritada, pode ter o mesmo dia de uma pessoa mais leve, mais relaxada, mais autoconfiante. E essa pessoa vai cansar 5 vezes mais do que essa, com certeza. Vai cansar muito mais, vai terminar o dia muito mais fadigada, tá? Então, atenção. Outro ponto, né, gente, de quem tem baixa autoestima que gera irritabilidade é, por exemplo, dar mais do que receber. Essa tendência, né, de querer sempre agradar, de querer sempre dar para o outro, né, de sempre ajudar, estar disponível, ouvir, né, deixar de fazer suas coisas para fazer dos outros. Esse olhar de agradar o outro, né, e viver à disposição do outro, gera algo muito comum para quem tem essa atitude, que é a frustração. A pessoa se sente injustiçada. Por quê? Porque ela normalmente não recebe o tanto que ela dá. Ela não recebe como dá, o tanto que ela dá. Então ela fica extremamente frustrada. Ela espera que o outro faça o que ela faz. Só que isso é um pouco incoerente. Por quê? Quando eu dou toda a minha vida pro outro, faço tudo pelo outro, me abandono o tempo todo pra fazer pro outro, né? Eu sempre cedo, sempre é o que o outro quer, eu tô sempre ali querendo agradar, disponível. O importante é o que o outro sente, é o que o outro acha, é o que o outro quer. O que eu estou comunicando para esse outro? Que ele é mais importante do que eu. Aí, muitas vezes, as pessoas que têm essa tendência a serem muito agradáveis começam a ver o outro como egoísta, porque tem o olhar dela como noção. Sendo que, na verdade, a gente tem que ter um senso crítico de que, será que não sou eu que tô dando além do que eu devia? Será que eu não preciso ter tempo para me cuidar, para dar a minha opinião, o meu sentimento? Não tem que me caber também nessa relação? Tá? Então, isso é uma projeção. Eu me abandono e fico o tempo todo projetando que o outro está me abandonando. E por isso eu fico extremamente frustrada e irritada. Muitas pessoas que se sentem injustiçadas nessas situações, né, de que eu dou e não recebo, acabam se tornando pessoas muito irritadas, exatamente porque estão ali frustradas, com um limite que elas mesmas não se dão. Então, nesse caso, o limite, né, não é o outro que ultrapassou o limite, sou eu que estou ultrapassando o tempo todo o meu próprio limite. E aí acabo me tornando uma pessoa muito irritada, tá? Quem aqui se identifica nisso? Quem aqui vive frustrado por dar mais do que receber?
Quem sente aqui que dá mais do que recebe e aí sempre se sente injustiçado e frustrado por causa disso? A gente controla a raiva ou sentir a raiva? Não. A gente não controla, a gente expressa de forma saudável. Então, assim, a gente não tem como evitar de sentir. A gente vai sentir, as coisas vão nos impactar. Isso faz parte da nossa humanidade. E faz parte de estar vivo, né? Lembra que eu falo pra vocês? Emoção é conexão. Se eu estou conectada com a vida, eu sinto. Né? Imagina, se eu tenho alguém aqui gritando comigo e eu tô aqui como se nada, sorrindo pra pessoa. Tô sorrindo pra pessoa e ela tá aqui. Você quer? Me agredindo, sabe, me desqualificando, e eu tô aqui sorrindo pra ela. Porque eu aprendi a evitar a raiva. Isso não é funcional, tá, gente? A raiva é uma emoção importante. Sentir raiva é proteção. É você depois poder canalizar isso em comunicação saudável, que é o quê? Não gostei, não admito, se distanciar. A própria distância é uma forma de expressar autenticamente a raiva, né? Quando você acha que é uma relação que não vale a pena, ou uma pessoa que você já colocou muitas vezes limite e continua sendo extremamente destrutiva com você, você se distanciar é uma expressão autêntica da raiva. Então, veja, não é sobre controlar, né? Sobre não sentir, é sobre como canalizar. Então a gente precisa expressar da melhor forma. Se eu tô com a raiva muito forte, né? Eu tô com muita raiva, às vezes esperar um pouco, ó, depois a gente conversa. Agora eu tô com muita raiva, depois a gente conversa. Pode ser um bom caminho, né? Pra você primeiro se estabilizar, se estabelecer, né? Ver o que você sentiu raiva, como é que você quer comunicar isso, etc. Pode ser uma forma mais funcional pra isso não se tornar uma agressão, tá bom? Então tá, então muita gente aqui também identificou, né, essa frustração, esse sentimento de injustiça ao ficar ultrapassando seus próprios limites para agradar o outro. E aí fica irritado, né, gente? Então é importante entender. É o outro que ultrapassa os limites e eu não comunico, né? Ou seja, alguém que tá me gerando ali raiva e eu não consigo comunicar. Então depois eu fico só soltando farpa, né? O outro sou eu que ultrapasso os meus próprios limites e projeto no outro. Fico com raiva do outro porque o outro não tá fazendo o mesmo por mim. Sem perceber que eu que tô ultrapassando meus próprios limites. Me abandonando pra demonstrar afeto pro outro. Tá bom? Então, é um processo saber expressar a raiva de forma saudável? Isso. Isso é parte importante, né? De você aprender a expressar essa raiva de uma forma saudável. A agressão, né, gente, não é saudável porque você provavelmente, assim como o outro ultrapassou seu limite, você tá comunicando algo que te fez mal, ultrapassando o limite do outro também, sendo agressivo e violento com o outro, né? Então, é parte importante da gente ser diretivo, adulto, claro, né? Óbvio que você pode falar isso com um pouquinho mais de raiva, mas você ser claro, pontuar e não querer agredir. O que acontece muitas vezes? Quando eu sinto raiva, ao invés de eu querer me proteger e falar sobre o porquê que eu não concordo e por que isso me agride, eu quero agredir o outro também. Então, eu também quero fazer o outro sentir raiva, também quero fazer o outro se sentir agredido, né? E aí, esse se torna disfuncional, porque você não tá resolvendo, de fato, o seu problema, né? Você só tá tendo a mesma atitude que o outro teve que você não gostou, tá? Então, vamos lá. Segundo ponto, gente. Então, primeiro ponto, quando eu estou insegura comigo mesma, né? Eu acabo ficando irritada porque eu não me expresso e não me protejo nas relações e na vida. Segundo, percepção negativa das relações, ou seja, pessoas que não confiam nas outras, né? Pessoas que sempre acham que as outras pessoas não são confiáveis, que vão fazer mal pra ela, né? Que não presta. Não, tem muita gente assim que fala assim, né? Homem não presta, mulher não presta, né? Ai, sei lá, tá sempre projetando os seus traumas nos outros, né? Então, não confiar nas relações, gente, em nenhuma relação é uma expressão de um trauma. Então, eu vivi provavelmente relações destrutivas e negativas na minha vida, que me abandonaram, que me rejeitaram, que me agrediram, que me desqualificaram, que me traíram. E eu não superei aquilo. Eu não entendi que aquilo era sobre aquela pessoa e aquela vivência. Então, o que eu faço? Eu projeto. Agora eu não posso confiar em mais ninguém. Muita gente chega com essa frase pra mim. Se frustra, aí depois fala, não quero mais confiar em mais ninguém. Gente, isso é muito perigoso. Porque se você simplesmente quer generalizar pra se proteger,
eu não quero confiar em mais ninguém pra eu ficar seguro, você pode até não se frustrar mais, mas a que preço? Ao preço de também não ser mais amado? Ao preço de não se vincular mais? De não ter mais a troca de um vínculo que é tão importante e fundamental na vida, que é tão prazeroso, que ajuda a gente em tantos aspectos? Então, assim, não é uma proteção saudável a generalização. E generalizar e falar, pronto, agora eu não quero confiar mais em ninguém, agora eu não conto com mais ninguém, agora eu não... Por causa de uma frustração. Isso é uma pena muito alta para uma frustração, né? Então, isso é um trauma. Então, a gente vai falar aqui sobre o porquê que pessoas que não confiam, né, nas outras pessoas se tornam pessoas irritadas. Primeiro ponto. Gente, lá no primeiro eu esqueci de falar. No primeiro, né, sobre a baixa autoestima, essas características, né, de não expressar a raiva, de dar além do limite, são expressões comuns da boa moça ou do bom moço, da personalidade boa moça ou bom moço. Pessoas que entenderam que os seus limites pessoais são inconvenientes, que elas não podem se proteger, não podem dizer que não gostam, não pode se priorizar, tem que estar sempre dando pro outro, fazendo tudo pelo outro, agradando o tempo todo o outro. Isso é a personalidade boa moça, beleza? Então quem se identificou muito com aquele primeiro ponto, pode aí começar a pesquisar um pouco melhor sobre essa personalidade. Inclusive eu tenho um destaque aqui no Instagram, tá? Falando sobre todas as personalidades que eu vou tratar aqui, todas estão lá, tá? Então tem vídeo, tem posts, tem texto, tem um monte de coisa. Aí então vamos voltar. As pessoas que não confiam em outras pessoas. Elas podem ficar extremamente irritadas, gente, como um mecanismo de defesa, que quer dizer o quê? Como ela tem certeza que as pessoas vão agredi-la e vão fazer mal com ela já agride antes de ser agredida. Entende? É um mecanismo de defesa. Como eu sinto que as pessoas vão me sacanear, eu vou e já agrido antes. Então eu sou uma pessoa irritada, sabe? Aquela pessoa que tá sempre falando alto, que é duro demais, que geralmente a gente sente um pouco de receio de falar, ou de receio de se aproximar, porque aquela pessoa dá um pouco de medo, parece que a qualquer momento vai explodir. É essa pessoa. Essa é a personalidade da durona, do durão, aquela pessoa que parece que assim, né, é uma rocha, você não pode chegar perto, que tá ali, você tem medo de chegar perto. Então, essa é uma pessoa que ela é o tempo todo irritada, ela fala de uma forma irritada, ela fala de uma forma dura, agressiva, gera muito medo nas pessoas. E o medo é um mecanismo de defesa dela, ela quer gerar medo. Porque ela sente assim, se eu gerar medo, essa pessoa não vai fazer mal pra mim. Esse é um processo inconsciente, tá, gente? Então, assim, se você se identifica, não é pra pensar assim, não, Adri, eu não penso isso. Porque esse é um processo inconsciente. Então, assim, é um mecanismo de defesa, é uma forma de sobrevivência, né? De traumas que você ainda não tratou. Lembra? Não tem uma frase assim, dentro de todo adulto difícil, existe uma criança ferida. É isso. É o durão e a durona, né? Provavelmente são pessoas que viveram ali grandes traumas, né? E agora se esconde por trás dessa máscara de pessoa durona, de pessoa brava, né? Pra se proteger. Mas a grande tristeza disso, né, gente? A grande perda disso é que a pessoa acaba também não recebendo nunca mais aquilo que ela merecia de fato, que é afeto, respeito, consideração, empatia. E a grande questão, né, é que essa pessoa, ela se torna um agressor. Então, ela foi vítima do agressor, agora ela é agressora, pra não sentir de novo essa dor, tá? Então, são pessoas que geralmente os outros têm muita dificuldade de lidar, porque tem muito medo dessa atitude explosiva, tá? Perguntaram aqui. A live vai ficar gravada? Vai, Rê. Vai ficar gravada lá no YouTube, tá? Lá no YouTube. Então, eu devo estar subindo essa live. Provavelmente hoje é quarta. Quinta ou sexta, tá? Eu acho que eu vou já subir amanhã, tá bom? Vou já subir amanhã. Gente, vocês viram que eu fiz uma live curtinha hoje? Eu fiz uma live de 15 minutinhos hoje de manhã. Quem não assistiu tá aqui, tá? No Instagram, deixei gravado aqui no Instagram mesmo. E de vez em quando eu vou fazer isso. Porque às vezes eu tenho umas reflexões, eu falo, nossa, eu queria tanto compartilhar isso com meus diamantes. E aí, se eu for compartilhar isso nos stories, fica 15 minutos. E aí ninguém consegue assistir. Ou, tipo, assiste pouquíssimas pessoas, porque realmente, gente, 15 minutos de story não dá, né?
Não, eu tô brincando, mas assim, nem 5 minutos de story já é muita coisa, pronto, né? Ficar ali gravando. Então, de vez em quando eu vou fazer isso, viu? De vez em quando eu vou abrir aí umas lives aí no meio do dia. Mas não fiquem tranquilos. Quem não conseguir ver na hora, vai ficar. Essas lives pequenininhas vão ficar todas gravadas aqui no Instagram, tá bom? Então, gente, essa é a pessoa durona, tá? Quem se identifica com a pessoa durona? Obrigada, Kyla. A Sherida perguntou: será que muda? Será que muda esse povo? Muda, meu povo, muda. A gente muda, o outro muda também. Agora, a gente não tem o poder de fazer o outro mudar, né? A gente tem o poder de se fazer mudar. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente tá numa relação ali meio ruim, e aí a gente fica gastando toda a nossa energia querendo que o outro mude, em vez de investir energia na gente, pra que a gente se transforme, né? E aí, dentro da nossa transformação, tem muita gente que pega onda com a nossa transformação. Quando você começa a colocar limites, quando você começa a expressar o que você gosta e o que você não gosta, quando você começa a se colocar de forma saudável, quando você começa a se expressar e tem autoconfiança para proteger essa sua expressão, muita gente cresce com isso, né? Então, assim, muitas vezes eu faço ali terapia com o marido, com a esposa, com a filha, com o filho, e a família toda vai pegando meu carona nesse crescimento, sabe? Do tipo, vai, mesmo sendo dolorido, né? O outro colocar limite, a pessoa vai meio crescendo. Agora, tem gente que não. Tem gente que resiste. E aí não tá no seu poder, né? Não tá no seu poder. Ah, Solange, que bom que você assistiu, viu? A Solange tá colocando aqui que assistiu e que se acolheu, e foi uma live bem ensinando mesmo, né, gente? O poder do acolhimento e quanto a agressividade é destrutiva na nossa vida. Mas vamos voltar. Então, esse é um primeiro ponto de quem não confia. Outro ponto de quem... Então, essas pessoas duronas que estão ali sempre irritadas, né? Se protegendo como mecanismo de defesa. Ou seja, eu vou agredir antes de ser agredido. Segundo ponto, gente, de pessoas que não confiam nos outros. Pessoas centralizadoras. Só eu sei fazer bom. O outro não sabe. Aí a pessoa tem um filho, tipo eu. E aí... com o nenenzinho pequenininho, imagina, gente, nossa senhora, eu fico cansada só de pensar. Imagina eu tendo que fazer tudo do Joaquim. Porque eu não confio que a minha sogra, que meu marido, que minha mãe, que minha cunhada, que meu irmão, que minha irmã dão conta de cuidar e me ajudar e resolver as coisas. Imagina, gente. Eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho que dar conta de tudo do meu filho, eu tenho que dar conta... Então, assim, pessoas centralizadoras que não confiam nas outras pessoas, que acham que só elas dão conta, que só elas fazem melhor, que só elas... É muito perigoso. São pessoas que vão viver o quê? Sobrecarregadas. Sobrecarregadas. Quando você fica sobrecarregado, gente, você vai ficar extremamente irritado. Não tem humor que dê conta. Cansaço é igual irritação. Acabou. Acabou. Isso não é você ou eu, isso é humanidade. Então, uma pessoa sobrecarregada é uma pessoa estressada, é uma pessoa irritada. Porque além dela fazer tudo, ela ainda faz assim, ela ainda se sente injustiçada. Tudo que eu faço nessa casa sou eu. Mas ela nem mesmo dá a possibilidade das outras pessoas fazerem, né? Tem gente que fala assim: não, mas eu falei pra pessoa fazer. Você falou? Falei. E aí, o que aconteceu? Ele não fez, eu fiz. E quanto tempo foi isso? Ah, demorou uns 10 minutos. Se ele não fez, eu fiz. Aí a gente tem que olhar, né, gente? Assim, não é sobre deixar o outro fazer, não é sobre o outro fazer como você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Imagina se eu fosse ficar brigando com o Júlio porque ele tem que vestir a fralda do jeito que eu quero. Não do jeito que ele quer. Eu não tô recebendo ajuda, né, gente? Eu tô ainda querendo controlar tudo. Eu ainda estou centralizando tudo. Então é muito desgastante você não confiar e não perceber que as pessoas são tão capazes quanto você, não confiar no outro para poder ter suporte, apoio. Isso gera muita irritação. Então, essas são as pessoas. Quais são as personalidades geralmente que ocupam esse lugar? Pessoas salvadoras, que são aquelas pessoas que acham que são responsáveis pelas vidas dos outros, ou seja, eu tenho que resolver minha vida e salvar a vida de todo mundo, resolver a vida de todo mundo dessa casa, do meu trabalho, dos meus amigos, da minha família, né? Então, aquela pessoa salvadora. E a pessoa perseguidora, que é aquela pessoa muito crítica, né? E que, por ser muito crítica, sempre acha que as pessoas não fazem tão bem quanto ela. Então, tá sempre ali centralizando as coisas pra ela. Gente, tudo isso é insegurança também, tá?
Inseguranças sobre o outro e insegurança sobre si, né? Então, isso obviamente vai gerar muita irritabilidade, gente. Sobrecarga é igual a irritação. Quem é que se percebe nesses dois? Ou a durona, o durão, né, que já se protege antes de qualquer coisa acontecer, já tá agredindo pra não ser agredido, né? E quem se percebe aqui no salvador, no perseguidor, que é uma pessoa que sempre tá centralizando tudo, achando que só você que dá conta de tudo. Que só vai funcionar se você fizer. Me contem, me contem, me contem. Quem se identificou? Vou lendo aqui enquanto isso. Exatamente. Será que não seria essência? Sei lá. Não. A gente tem um tempero, né? Assim, a nossa humanidade tem, cada um tem o seu tempero. Mas isso já é comprovado, né? A gente tem muito mais impacto pelas nossas experiências do que por qualquer questão genética, né? Então, as vivências, né? Por isso, tão importante a gente cuidar do início da vida, né? Tá cuidando de pais e mães, né? Pra gente estar cuidando do início da vida, porque o início da vida ensina muita coisa pra criança, né? Sobre quem é ela, sobre como viver a vida, sobre como se relacionar, qual é o valor dela, confiar ou não nas relações, tudo que ela vai experimentando ali naquele início de vida, vai gerando leis, regras, que a gente chama de neuroses, né? Quando são destrutivas. Então, essa criança acaba se impactando. Tanto não é só uma questão de essência que muitas e muitas pessoas que chegaram aqui com todas essas características já romperam elas e se tornam hoje, vivem hoje de uma outra forma, né? Eu tinha uma cliente que tinha muito essa questão da durona, assim. Tinha muito essa questão da irritabilidade, assim, de ser durana com os outros, etc. Mas era engraçado porque a essência dela era muito oposta. Era uma pessoa que era muito amorosa e queria muito sempre ajudar as pessoas. Mas a forma que ela fazia isso era de uma forma agressiva. E tomar consciência de tudo isso e se responsabilizando por isso foi fazendo ela alcançar, entender quais foram os traumas que fizeram ela se tornar essa pessoa mais durona e mais agressiva. Foi ajudando ela a curar os traumas e aí sim a essência sair, né? Que é uma essência mais amorosa, de uma pessoa que tem um valor de querer ajudar, de dar suporte, né? De uma forma saudável. Então isso foi melhorando, tá? Uma coisa muito comum também do Salvador, né, gente, é assim, a pessoa ajuda. E aí, quando não aceitam a ajuda dela, o Salvador geralmente também fica bastante irritado, né? Eu disse pra você fazer assim, né? Eu disse pra você fazer assim. Ou, né? Pede ajuda pra quê? Depois não vai reclamar. Né? Então eu fico rindo. Eu fiquei rindo, gente, mas assim, ó, eu me identifico com várias coisas aqui, tá? Fico rindo porque é isso, nossa humanidade, nós somos assim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e estar disposto a se olhar, né, pra poder curar isso e poder estar na vida mais saudável. Lembrando que a irritabilidade é algo extremamente autodestrutivo, tá? Autodestrutivo a irritabilidade. Não é só destrutivo pra quem convive, mas pra você, né, quando você tá muito irritado. Eu fiquei bastante durona depois do divórcio. Lá se vão 7 anos. Pois é, Paty, às vezes vale a pena você investir um pouco mais de olhar, né, as feridas que esse divórcio gerou e quais foram as conclusões que você chegou. Provavelmente você pode tá carregando aí um trauma, né, e isso te deixar indisponível para viver um afeto, né? Em nome dessa defesa, em nome de não sofrer nunca mais, você fica também indisponível para viver uma relação legal, afeto, né? Importante pensar nisso. A Rê falou: perdi 20 anos tentando mudar alguém, perdi toda a minha juventude, vitalidade, me enchi de traumas e doenças emocionais e físicas. Não façam isso, não tente mudar ninguém. Tá bem, Rê, agora também é o momento de se perdoar, né? A gente faz, né, muito do que a gente dá conta para cada momento, né, na vida. Então, se perdoe, entenda, né, o que aquela menina jovem tava, por que ela ficava presa nesse processo, né? Porque quando a cura é a gente usar de uma vivência dolorida para algum crescimento, né? Para algum crescimento também. O crescimento, ele não tira a dor, mas ele impede de repetir a dor ali na frente, né? Na esquina, tá? Então, vamos lá, gente. Para os próximos. Percepção negativa sobre a vida, né? Então, a gente falou sobre insegurança consigo, a gente falou insegurança nas relações, agora vamos falar sobre insegurança na vida. Ou seja, aquele sentimento de que qualquer momento uma coisa muito ruim vai acontecer, né? Aquele sentimento de que nada dá certo na sua vida, que é tudo contra você. Inclusive, acabei de postar um vídeo sobre isso,
né? Falando sobre essa ideia, né? Isso é uma coisa que até quando o Joaquim nasceu, eu até falei um pouco sobre isso, né? De que num primeiro momento veio assim pra mim, por que comigo? Né? Quando eu olho em volta, meus amigos, minha família, eu não tenho ninguém próximo que tenha um filho com síndrome de Down. E naquele momento a primeira pergunta foi, por que comigo? Por que comigo? Aquele sentimento de que a vida está contra mim, né? E depois você vai amadurecendo e é importante entender que não, que a vida é a vida. A vida vai apresentar desafios. E se você pega e vai apresentar desafios pra mim, pra você e pra todo mundo, desafios diferentes. Então, eu tenho um desafio, fulaninho às vezes teve um divórcio, né, que nem a Rita tava falando aqui, um desafio. Cicraninho viveu uma doença que foi muito difícil, outro desafio. O outro se divorciou, o outro tá tendo dificuldade no trabalho. São desafios que a vida impõe, que a vida coloca. Então não é a vida contra a gente, é a vida acontecendo, né? Mas, muitas vezes, né, a gente vive ali situações difíceis e aí a gente começa a sentir que a gente não pode confiar mais na vida, que a qualquer momento outras coisas ruins vão acontecer, então a gente vive ameaçado, amedrontado. E como que isso gera irritabilidade? Gente, vamos lá. Se eu tô amedrontada, se eu tô paralisada, eu tenho um sentimento de que eu não tenho saída. Que se eu sinto que a vida tá contra mim, não tem o que eu possa fazer. Percebe? Então, essa é a personalidade da vítima sem saída. É aquela pessoa que sempre sente que o mundo tá contra ela, de que pra ela não tem solução, né? Então, esse sentimento de que a vida tá contra ela, de que pra ela não tem solução e etc, se torna uma pessoa extremamente frustrada e irritada, porque olha só, eu tô vivendo com o sentimento de que por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, a vida vai dar errado. Quem é que vai ficar feliz numa situação dessa? Quem é que vai ficar feliz numa situação dessa, gente? Não vai, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar muito atenta, né? Essas neuroses de nada dá certo pra mim, nada. Pegar uma ferida, pegar uma situação difícil, né? E aí não é sobre o que eu fiz ou o que o outro fez, é uma circunstância da vida, são coisas que ninguém tem controle. Pegar aquilo e definir o resto da minha vida. Então, assim, olha só, até chegar esse momento difícil, um monte de coisa boa aconteceu. Por que esse monte de coisa boa não define sua vida? Porque a dor nos marca, né? A dor nos marca. A dor nos faz olhar, né, pro fundo do poço. Então a gente fica com muito medo de olhar de novo pro fundo do poço. E aí isso acaba determinando a nossa vida. A gente tem que estar muito atento a isso. Então, as vítimas sem saídas, né, a gente tem um sentimento de que a qualquer momento uma coisa ruim vai acontecer, de que todos estão contra ela, e aí ela tá sempre irritada. Ela tá sempre irritada, ela tá sempre se sentindo injustiçada pela vida, né? Ela tá sempre frustrada. Então, é uma pessoa que geralmente é muito irritada. Sabe aquela pessoa assim que você olha e é aquela pessoa que sempre tá buscando ajuda, que sempre tá buscando alguém pra salvar ela, mas ao mesmo tempo é uma passiva-agressiva? É uma pessoa passiva-agressiva? Como é que é a raiva da passiva-agressiva? Como é a raiva da passiva-agressiva? É aquela pessoa, né, que critica e desqualifica, né, quando as coisas não acontecem do jeito dela, que manipula, né? A manipulação é uma forma de uma agressão passiva, tá? Então a gente tem que tomar cuidado porque essa irritação não resolve. Você vai continuar com o sentimento, né, de que você não tem possibilidade de ser feliz. Então a gente tem que estar muito atento, tá, gente? Porque todos esses processos de insegurança te deixam ansioso. Então esse sentimento de que a qualquer momento uma coisa ruim vai acontecer na sua vida vai te deixar extremamente ansioso na vida e por isso irritado, tá? Quem se identifica mais com esse? Que viveu traumas e dores na vida e hoje tem dificuldade de confiar de que coisas boas vão acontecer, de que a vida pode ser boa, pode ser tranquila pra você. Amo o Kim, gente. Sou viciada nos stories da Dri pra ver ele. Esse menino ganhou meu coração. O coração de milhares. Ah, gente. Nossa, eu fico tão feliz quando vocês ficam de denguinho com o Joaquim. Porque, assim, tudo que aconteceu com o Joaquim deixou a gente muito isolado, né? A gente tá precisando ficar mais isolado. Então, eu quero muito que o Joaquim receba o afeto das pessoas, né? Além, óbvio, de todo o amor que ele recebe meu, do Júlio, das avós,
né? Eu quero muito que ele tenha um contato com outras pessoas, né? E nesse início a gente não pode, então eu fico muito feliz sempre que vocês têm essas atitudes de afeto com ele, né? É muito, como mãe, é muito gostoso saber que ele é amado, viu? Agradeço muito carinho, muito. Ficou claro, gente, sobre essas atitudes, por que essas inseguranças geram tanta irritação? A Kyla, eu tenho um bebê, o tempo todo me sinto com medo de acontecer alguma coisa com ele. Pois é, isso provavelmente já é uma super proteção, tá? Então, assim, eu vivi uma dor e eu não quero que meu filho viva uma dor. E aí eu entro numa super proteção. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque na intenção de protegê-lo, eu posso impedir ele de viver. Então, a gente tem que saber o limite entre cuidar, né, e entre controlar, né? Porque riscos vão ter, né, gente? Mas são riscos calculados. Então, por exemplo, é óbvio que eu não vou deixar um bebê que ainda tá engatinhando tentar subir alguma coisa, que ele com certeza vai cair. Mas no momento que ele já tiver em pezinho e tiver, eu tenho que deixar ele experimentar subir em alguma coisa para ele entender que ele consegue, né? Então, é esse limite entre o proteger, que é importante, né? A gente proteger, fazer pelo nosso filho que ele ainda não dá conta de fazer sozinho, ajudar isso, mas incentivá-lo e motivá-lo naquilo que ele já vai dando conta, né? Então, tem que cuidar dessa diferença, tá? Então, essa super proteção tem que tomar cuidado, tá bom? Gente, então é isso, meus amores. Deixa eu ler a frase do fim, né? Essa frase é de Freud e fala assim: a felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz. Então, isso é muito importante, né? A gente entender que a nossa felicidade está muito mais, né, nas nossas atitudes do que nas coisas externas. Que uma pessoa pode estar vivendo uma situação que você pode considerar difícil e ela tá conseguindo levar aquilo com leveza, porque ela encontrou as ferramentas certas para ela. Porque ela já olhou, né? Muita gente fala isso pra mim: nossa, Adri, mas como você foi forte, nossa, como você foi tranquila com isso que aconteceu, nossa, como você foi resiliente, como você foi... Muitos anos de autoconhecimento e de investimento, né, gente? De investimento. Então, não é que a gente não caia nos processos, mas a gente cai a ficha mais rápido, tá? Quando a gente tá conectado, quando a gente se conhece, quando a gente tá instrumentalizado, quando a gente confia em nós mesmos, tá bom? Então, espero que a live de hoje tenha sido uma boa ferramenta para vocês se conhecerem um pouco mais, se curar um pouco mais, investir mais em autoconhecimento, para que então vocês encontrem em si mais felicidade, tá bom, meus diamantes? Obrigada, Shélida. Um beijo no coração de todos vocês. Amanhã tem live de novo, viu? Amanhã tem live de novo, porque essa live daqui de hoje era pra ter sido ontem, tá? E quem não conseguiu assistir a live inteira, não tem problema, vai ficar salva lá no YouTube. Assim que eu subir pra lá, eu posto aqui nos stories pra vocês, tá bom? Gente, vai lá dar uma olhadinha no vídeo que eu acabei de postar. É um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e 16, eu acho, segundos. Vai lá dar uma olhadinha, compartilhem lá comigo, né? Qual é o trauma que vocês acham que vocês ainda precisam superar, pra eu poder também estar ajudando vocês lá no comentário, tá bom? Um beijo, gente. Um beijo, queridos. Até amanhã, 19 horas.